Ei, gente, boa noite. Espera a galera entrar. Boa noite, Lucas. Boa noite, Shane. Boa noite, Antônio. Boa noite, gente. Hoje nós teremos um super convidado. Teremos o Dr. Felipe, que vai acompanhar a live com a gente hoje, para falarmos sobre os pontos cruciais para delegado de polícia de Pernambuco, que vai ocorrer aí no começo de março. Vou esperar o pessoal entrar. Como eu disse, espero que tenham impresso o edital, que nós vamos falar sobre vários pontos cruciais do edital que podem estar na sua prova. Então, vou esperar mais um pouco. Boa noite, Lucas. Luiz, desculpa. Tá, então vou começar com uma introdução, enquanto o pessoal entra. Espero que todos tenham lido o edital, né? Quem vai fazer a prova. E fazendo uma análise geral do edital, são, são várias matérias que inclusive não são matérias base para delegado de polícia, e por isso nós separamos os principais tópicos de cada assunto para a gente conversar. O Dr. Felipe, ele é professor de criminologia e também vai falar sobre pontos que são cruciais, mas pontos que não são novidades. Por quê? O nosso encontro será separado em dois encontros. O encontro de hoje a gente vai fazer uma pequena análise do edital, e o Dr. Felipe dará os pontos cruciais de criminologia e de algumas legislações especiais. Amanhã será feita uma aula com as novidades legislativas e as novidades jurisprudenciais que podem e com certeza estarão na sua prova. Por quê? A banca é CESP-Sebrasp. A banca CESP-Sebrasp, ela gosta muito de novidades. Então, pode aparecer tanto na sua prova objetiva quanto na sua prova subjetiva. Então, é muito importante a gente estar atualizado para fazer a prova dessa banca. Então, vamos começar. Primeiramente, um ponto super importante que pode te desclassificar por bobeira. A caneta tem que ser preta, tanto para fazer a prova objetiva, tanto para fazer a prova discursiva. Passará para a segunda etapa quem fizer 40% da prova objetiva. Porém, desses 40% desses candidatos que alcançarem 40%, somente os 256 primeiros terão a prova discursiva corrigida. E mais um detalhe, que a nossa primeira turma de mentoria de 2024 começará a abrir as inscrições e as matrículas hoje. Então, se você tem interesse em prestar algum concurso público ainda esse ano ou o ano que vem, ou se você quer fazer uma preparação extensiva, a mentoria também oferece isso, oferece tanto as preparações objetivas para cada estado, quanto uma extensiva que pega a base das matérias que caem para delegado de polícia. Então, eu já vou repetir para quem não estava aqui. Hoje, o nosso convidado é professor e delegado Dr. Felipe Martins, vai falar sobre legislações especiais e criminologia, e amanhã será novidades legislativas e jurisprudenciais, e, não esquecendo, terá uma aula bônus extra no YouTube de Direitos Humanos. Então, vou convidar aqui o nosso excelentíssimo doutor, senhor Felipe Martins.
Esperar ele aceitar. Ei, Fala, minha doutor, amiga, boa tudo bem? noite. Boa Tudo noite. bem? Tá conseguindo aí me ouvir? A imagem tá chegando, tudo bem? Deixa eu alterar aqui. Acho que sim. Isso, tá. Agora É, tá certinho. perfeito. Meu áudio estava baixo. Tá, tô te ouvindo bem agora. Ok. Já te apresentei aqui, doutor. Professor de criminologia, delegado de polícia no estado do Paraná. E vai E estar aqui com a gente hoje, né, para falarmos sobre pontos cruciais para a prova de delegado de polícia de Pernambuco. com certeza. Primeiro eu agradeço o convite. Mais uma vez, boa noite a todos que estão assistindo. Estou vendo aí alguns amigos também, delegados, entrando na live, os concurseiros, né? Os futuros delegados e delegadas de Pernambuco. E eu espero poder contribuir, poder passar algumas dicas, né, algumas informações de criminologia, e separei aqui três legislações especiais, e vou citar também, creio que você vai fazer isso também, né, professora? Citar a legislação penal especial com maior incidência nas provas de delegado. Um abraço aqui, doutor Rodrigo, um abraço, doutor Heron também. Então, estou à disposição. Fique à vontade, você é a professora, mediadora. Eu aqui estou só para ajudar e complementar. Ô, doutor, eu queria começar, que eu separei aqui, alguns pontos cruciais de cada matéria para a gente só passar o. Para a gente só apresentar os mais importantes e depois eu passo a palavra para o doutor. Tá Sem aqui que problema. tem 12 questões de direito constitucional. Eu acho crucial o capítulo de segurança pública, de princípios e direitos fundamentais. Certo, doutor? Concorda? Com certeza. De direito administrativo, que também são 12 questões. Eu acho pontos cruciais: atos administrativos, poderes e licitações. Direito Perfeito. Perfeito. penal, que são 14 questões. Todo mundo que faz concurso público, gente, tem que saber a teoria geral do direito penal. Teoria geral do direito penal, às vezes você nem sabe a parte especial, mas você consegue acertar a questão fazendo um raciocínio jurídico da parte geral. Então, assim, a teoria geral não vou nem pegar pontos específicos, porque ela é toda importante. E como a matéria é muito grande, né? Sem dúvida. E aí, processo penal também são 14 questões. Eu aposto no juiz das garantias, já que o STF agora bateu o martelo, né? Sim. Alterou o artigo 3º, a questão do arquivamento do inquérito e várias outras questões. E também o básico, né? Inquérito, provas e prisões, que são temas de incidência temática, né? E Tem a ver legislação com... estadual, eu acho importante o candidato saber as infrações administrativas, a organização do órgão e também as penas dessas infrações administrativas. São os pontos que você não pode deixar de ler na legislação estadual. Medicina legal, tanatologia forense é o principal ponto de medicina legal. Direito civil e empresarial. Eu penso que é importante ter conhecimento tanto da parte geral, que, como eu disse em penal, dá para. É a base, dá até para acertar questões com raciocínios jurídicos, e também a responsabilidade civil, tanto no direito civil quanto no direito empresarial. E processo civil, acho crucial tutela de urgência. Sebrasp adora tutela de urgência. Direito tributário e direito ambiental. Eu acho, como às vezes as pessoas não têm muito, não estudam essas matérias, né, doutor? Porque não Sim. faz parte do nosso cronograma base de estudos para delegado. Então, eu acho muito importante o conhecimento dos princípios para novamente fazer um raciocínio lógico, jurídico e conseguir acertar questões até de matérias, de assuntos que você não estudou
durante a sua preparação. E eu vou deixar para o doutor falar os pontos cruciais de criminologia e de legislação especial. Perfeito, vamos lá. Professora, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou passar aqui, eu vou falar algumas leis, pode ser assim, que é importante que você, pelo menos, faça nessa reta final, uma leitura, as de maior incidência, lógico, pode ser que no domingo caia outra, né? O edital tem bastante, leis penais especiais. Mas, assim, o carro-chefe, nos últimos concursos de delegado de polícia, é a Lei 12.850, que disciplina, que define organização criminosa e outros instrumentos técnicas de investigação. A Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, também com bastante incidência. Tá? A Lei, o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003. Nós temos a Lei de combate, né, a crimes de preconceito, racismo, né, a Lei 7716 de 89. Temos a Lei de Crimes Hediondos 8072, 8072 de 90, e os crimes do Código Brasileiro de Trânsito, a Lei 9.503 de 97. Como eu falei, professor, eu separei esses que são temas de maior incidência. Temos também uma lei que é bem curtinha, e são poucos pontos, vale a pena também ler, que tem tudo a ver com a carreira, que é a Lei 12.830, que disciplina a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então, eu vejo que essas são as que mais caem. E na prática, né, na hora do que nós estamos no dia a dia, na delegacia de polícia, seja numa unidade distrital, seja numa especializada, nós temos é muito comum nos depararmos com essa lei. Acidentes de trânsito com vítima, homicídio culposo de trânsito, não vou nem falar aqui é o Código Penal, lógico, né? Que o objetivo aqui agora é a legislação penal especial, mas nos deparamos muito. Né? Temos questões afetas à prisão temporária, o prazo que está na lei, os crimes hediondos equiparados têm um prazo diferenciado, crimes de Código de Trânsito. Maria da Penha, infelizmente, ainda é uma realidade a questão da violência doméstica contra a mulher. Estatuto de Desarmamento, não precisa nem falar. Né? Então, são leis, drogas, né, o que mais acontece aqui a nível estadual. Então, essas leis são fundamentais. E a de organização criminosa, até para punir essas condutas, meios especiais de investigação, temos visto muito, né? Acho que desde que a lei entrou em vigor, depois Lava Jato e agora, né? A Lei 12.850, a questão da colaboração premiada, enfim, são vários tópicos, mas essas leis que eu acabei de falar aqui, ela pode ter certeza que 2, 3 delas serão cobradas na prova no domingo. E, doutor, além das questões objetivas, também tem duas questões subjetivas, Sim. né? E que englobam penal, processo penal, constitucional e legislação especial. Então, assim, a probabilidade de cair uma dessas leis nas questões discursivas também é muito alta, né? E o doutor falou a questão do prazo de prisão, da prisão temporária, prisão preventiva, terá também uma peça prática, né? E eu acho que essas duas peças de representação por temporária ou preventiva são as duas principais que todo mundo tem que conhecer para ir para a prova afiado nessas duas peças, né, doutor? Não, sem dúvida. Dá um abraço aí no delegado Márcio, meu amigo, doutor Márcio, doutor Paulo Azevedo, direto da Bahia também. Com certeza. E até, Priscila, eu lembro que na minha prova do Paraná, caiu a peça, ficou uma dúvida, a banca acabou se confundindo, mas em tese era uma preventiva, mas também caberia uma temporária. E aí ela acabou considerando, pontuando quem fez os dois tipos de peça. E é muito comum ter essa dúvida, e é o carro-chefe, né? É a preventiva, temporária,
Algumas, quando eu fiz do Acre, por exemplo, o que me foi pedido é uma busca e apreensão. Normalmente, né, nas últimas provas, geralmente a busca e apreensão acaba sendo acumulada com outra medida, uma prisão, com Uhum, busca, enfim. Mas essas peças, principalmente preventiva, temporária, busca e apreensão, são campeãs de incidência, né? Claro que tenha caído outras, relatório, a decisão do flagrante, o despacho, mas essas daí são top 10. A Sebrasp tem esse hábito, delegado federal 2021, acho que eu não lembro no ano de 2022, em outra prova, caiu infiltração virtual, já sim. teve cobrança de uma interceptação telefônica. Então, assim, é muito importante ter essa clareza, né? Uhum. Mas a gente tem que entender como funciona as peças, a elaboração das peças e também interpretar direitinho o enunciado, né? Porque cada palavra que tem no enunciado é um indício de qual peça vai ser. Então, você está lendo o enunciado, você viu ali não sei, no período de investigação, aí você já pensa, uma temporária. Ah, tem um crime hediondo. É um crime hediondo. Então, já são 30 dias, não são 5, nem preventiva não tem prazo, né? Então, não tem prazo pré-determinado, né? Então, assim, a leitura, como dizem na ponta do dedo, é muito importante na hora de fazer a questão, a peça prática, elaborar a peça prática, porque cada detalhe é um indício de qual peça é para ser elaborada, né, doutor? Com certeza. E vale para a prova, eu sei que é um momento de tensão, mas eu acho que a gente que já passou por isso, né? E vê aquela angústia, aquela pressão, às vezes, é tentar chegar lá e procurar manter a calma, desligar de tudo ao redor, do lado externo, e ler com cuidado. Mesmo que você comece a ler, eu já entendi. Não, leia até o final. Veja o enunciado, como a professora Priscila comentou, lê com calma. De manhã são 5 horas, né, professora? E à tarde são 4 horas para você poder fazer a prova discursiva. De manhã, 5 horas, objetivo, e à tarde, 4 horas. Tem tempo, dá para fazer. Não adianta sair correndo, atropelando as coisas e depois sair da prova, quando publicar o gabarito ou colocar em algum site desse, aquela discussão, né, nos grupos depois. Puxa, mas eu não vi isso, puxa, eu faltou isso. Então, é o mais importante, né? A preparação para concurso público, ela envolve, claro que você tem que ter conteúdo, você precisa estudar, mas você precisa ter também estratégia, você precisa ter controle emocional. Tudo isso é fundamental para você lograr êxito. Sim, exatamente. E aí, doutor, agora eu te passo a palavra para apresentarmos os pontos cruciais da legislação especial que o doutor apresentou e da matéria que o doutor leciona, que é criminologia. Tá, vamos lá, eu tenho me aperfeiçoado nessa área de estudos da criminologia. Eu vou ser breve, tá, professora? Eu vou passando numa pegada justamente para que as pessoas possam anotar. Caso queiram, tem lá meu canal no YouTube, eu fiz 2 vídeos de revisão para a prova, tem até um material em PDF para você acessar. Então, fique muito à vontade. Ah, Aqui eu vou ótimo. dar uma pegada rápida, né? Para a gente poder aproveitar o tempo e ir tirando eventuais dúvidas, né? Mas vamos lá. O edital vem enxuto, tá? A professora também trabalha, né, com essa parte de concurso. Vimos, né, professora, São Paulo e Santa Catarina, o edital era bem maior Sim. de criminologia. Então, esse veio mais enxuto, mas não quer dizer que seja mais fácil. Veio no padrão que vem cobrança CESP. Então, vamos lá. Primeira coisa, o conceito de criminologia, a criminologia, a raiz etimológica da palavra seria estudo ou tratado. Estudo sobre o crime. Tá? No início,
né, nos primórdios, a evolução do tempo, vamos lá, século XVII, XVIII, XIX, XX, há uns marcos históricos que eles sempre cobram. Tá? Lógico, a criminologia ela não surge num passe de mágica ou começou agora. Não, mas para todo objeto de estudo e para toda disciplina, é muito comum estabelecer marcos. Perfeito. Visto isso, esse estudo, nós temos que a criminologia é uma ciência autônoma. Isso cobra muito, tá? Muito. Pode parecer besteira, mas cobra muito. É uma ciência autônoma, empírica e interdisciplinar. Ou seja, o empirismo vem da observação através dos sentidos humanos de determinado fenômeno. Então, a criminologia faz essa observação, formula hipóteses, traz e busca explicar e entender as causas do crime, processos de prevenção e também de atuação quanto à figura do criminoso, do delinquente. Eu vou usar delinquente porque aqui no Brasil nós temos aquela divisão, né, entre crime e contravenção penal e a infração penal é o gênero que comporta as duas espécies. Então, eu vou falar sempre infração penal aqui, tá, professora? Então, ela é autônoma porque ela tem método próprio, objetos de estudo próprio, e ela é interdisciplinar, tá? Ela é interdisciplinar porque ela utiliza conhecimento de outras disciplinas, ela troca informações, medicina, psicologia, psicanálise, sociologia, para poder fazer o seu estudo. Essa é a interdisciplinariedade. Fala, Inclusive, doutor, só interrompendo, eles cobram muito a diferença de criminologia, política criminal e direito penal, né? com certeza. Veja, a política criminal são as ações que são tomadas pelo Estado para a prevenção e repressão ao delito. O que acontece? Muitos autores escrevem nos manuais, e alguns discordam, mas é majoritário, que a política criminal seria a ponte entre o direito penal e a criminologia. De que forma? A criminologia, como essa ciência que é, e ela também, outra coisa que cai muito, é a ciência do ser. O Sim. que quer dizer isso? Ela observa o fato e aí ela busca uma conclusão. Na partir daí, ela é o ser, ela observa o fato. Também cai muito. E veja, direito penal são um conjunto, né, de normas categorizadas que rotula comportamentos humanos indesejados e verifica o que é crime, o que vai ser rotulado como crime, o que vai ser rotulado como contravenção penal. Então, ela parte de uma proposição, cria a norma, cria aquele dogma e ela é, passa e publica aquela norma e ela passa a vigir e cada um se espera que cada pessoa tenha um determinado comportamento que, se não tiver, é sob pena de sanção. Então, o direito penal ele é do dever ser, ele é expectativa, ele projeta como deve ser, enquanto a criminologia ela é a ciência do ser, porque ela observa o fato da maneira que ele acontece e passa a fazer um estudo sobre ele. Tá? Veja, a política criminal são essas ações, ele faz a ponte com o direito penal de que forma? A função da criminologia é explicar e entender as causas do crime, promover discussões e ideias sobre prevenção e também atuar no delinquente, naquele que pratica infração penal, até com medidas ressocializadoras, questões voltadas ao próprio indivíduo. E quando a criminologia faz esse estudo, ela traz essa informação válida, contrastada, estudada, e ela serve de auxílio para o quê? Para o direito penal, por exemplo, categorizar condutas como crime, revogar outras condutas que talvez não sejam mais necessárias, e assim sucessivamente. Então, a diferença básica é essa. E cai muito também, caiu recentemente, essa questão, a criminologia é a ciência do ser. Estou falando muito rápido, professora. Pode Não, seguir? Fica não, aí. doutor, pode seguir, tá ótimo. Maravilha. Então, cai muito e está no edital. Né? A função da criminologia eu falei, e essa diferenciação entre criminologia, política criminal e direito penal. Perfeito, falamos aqui, ciência autônoma, do ser, tá? Utiliza o método empírico e o método
indutivo. Por quê? Ela observa aquele fato ou aqueles fatos, estuda aquelas causas e cria uma premissa maior. Ela vem do particular para o geral, trazendo uma proposta para aquele objeto que foi estudado. Método indutivo. O dedutivo é característica do direito penal, porque ele traz uma norma, ele cria um fato e aplica-se ao particular. Então, ele parte do geral, da premissa maior, para o individual. Por isso, ela é dedutiva. O direito penal é uma ciência dedutiva. Utiliza o raciocínio dedutivo, enquanto a criminologia indutiva. Pode parecer besteira, de repente você está assistindo aqui, mas isso cai demais Cai, até hoje, tá? cai. E E vamos lá, muita vamos gente seguindo confunde aqui. ainda, né, Com doutor? certeza, grave sempre o seguinte: a criminologia ela utiliza o raciocínio indutivo, Uhum. tá? Usa empírico, usa, eu sei que mas acaba usando esses mnemônicos, né, que nem são muito, mas indutivo, empírico, é com E, mas você lembra do indutivo e lembra que é empírico também. E é essa interdisciplinariedade, beleza? Eu Vamos também seguir aqui decorei então? assim, doutor. É, Direito penal. Direito é, penal é dedutivo, DD, entendeu? pode ser também, DD, ótima. É Eu assim, decorei infelizmente. assim. O ideal, lógico, você vai estudando, depois vai atuando na prática, vai lecionando, mas na hora da prova, se tem eu consegui um mnemônico aqui que eu Uhum. não vou esquecer. O que vale é você acertar lá. Discussões depois, para escrever um artigo, um livro, lecionar, aí você pode, inclusive, e deve estimular o raciocínio, o argumento, aprofundar sobre o objeto de estudo, mas aqui a pegada é de prova, então não tem jeito, né? Não tem jeito, não adianta saber muita teoria, claro que é importante você saber, mas não conseguir transcrever isso para a folha de respostas e não conseguir na hora responder o que está sendo cobrado, tá? Então, Exatamente. cai muito, já falei aqui. Agora, veja, aqui, como eu falei, a criminologia ela vem avançando, né? Ela vem num processo, como todas as ciências, de desenvolvimento. Antigamente, objetos de estudo da criminologia. Esses objetos de estudo, ela antigamente era a chamada tríade da criminologia, que seria o delito, o delinquente e a vítima. Só que com o avanço, hoje, a moderna criminologia ela tem 4 objetos de estudo: delito, delinquente, vítima e o controle social. Perfeito? Vamos lá. Lógico, o delito, aquele comportamento humano indesejado, lembrando, né, que é, temos também o delinquente, aquele que pratica aquela ação, lógico. A vítima, vamos lá para a vítima rapidinho. A vítima passou por 3 fases, isso também é muito cobrado em prova. Sim. Fase de ouro, que vai desde até a alta Idade Média, que é o tempo em que a vítima poderia usar da própria força, se fomentava a vingança privada, então é denominada fase de ouro da vítima. Olho por Depois, olho, dente por dente. isso. Temos diversas legislações, por exemplo, a lei de Talião, que permitia, inclusive, o revide, né? Mas tem o olho por olho, lembra disso, e dente por dente, para gravar essa fase, que é a fase de ouro. Depois é a chamada fase de neutralização, começa muito depois com os regimes monárquicos, quando o Estado ele toma para si o poder de punir e passa a aplicar as sanções. A partir daí, veja, a vítima ela passa por essa fase de neutralização e ela meio que é jogada, vamos usar assim, entre aspas, para escanteio. E depois, atualmente, é a fase do redescobrimento da vítima. Autores falam que já desde o início do século XX, mas marcadamente a partir de estudos de Benjamin Mendelssohn, em 1947, principalmente pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, se volta uma atenção à vítima, que é a fase do redescobrimento. Se busca uma reparação, se busca observar a vítima, acompanhar a vítima, recuperar e trazer, tentar mitigar os efeitos que o crime provoca sobre ela. A vítima é aquela que é a qual recai
a conduta seja comissível ou omissiva, que lhe causa sofrimento, que lhe causa dissabores. Então, nós temos essas três fases da vítima. E mais à frente, o controle social, que são as formas de prevenção e de reação que a sociedade cria para o fenômeno criminal. Então, grave isso: objetos, delito, delinquente, vítima e controle social. Maravilha? Aí você vem a fase do que nós falamos aqui, o edital ponto 3, modelos teóricos e teorias sociológicas. Mas antes de falar nas teorias sociológicas, nós temos uma fase pré-científica e aqui é denominada científica. A pré-científica é a escola clássica, muito influenciada pelo iluminismo, pelas ideias de John Locke, de Rousseau, a questão do contrato social. Como ver a escola clássica, que tem como expoente, principalmente, Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, temos Romagnoli, temos Francesco Carrara. Como que eles veem o delito, a prática do crime? Eles veem o delinquente, tá? Nessa fase, e na escola positivista, que eu vou chegar depois, o objeto de estudo era muito o delito e o delinquente. Tá? Depois que se abre o estudo para os outros objetos. Mas veja, tem muito a ver ainda com concepções religiosas, a escola clássica, com a questão do pecado, de transgredir a norma. Então, eles viam o delinquente como um ser racional e que optou por delinquir através tendo seu livre-arbítrio. Então eles viam o crime, né, o delinquente como esse ser racional e que poderia, e por deliberação própria, pelo seu raciocínio intelecto, ele resolvia delinquir. Tá? Outra coisa, obra clássica sempre cobra em concurso, e o estudante de direito, acho que no primeiro período você recebe esse aconselhamento para ler Dos Delitos e das Sim. Penas, de Cesare Beccaria. Tá? Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, desculpa. Então, essa é a obra. Avançando, vem a escola positivista. A escola positivista, ela tem como início com Cesare Lombroso, que para muitos é o pai da criminologia. Sim. Ele, em 1876, ele trouxe a obra O Homem Delinquente. E alguns, são poucos, professora, eu vi um autor discutindo que essa fase de Lombroso ainda não poderia ser considerada científica, mas a ampla maioria dos autores em criminologia entendem que Lombroso empregou um método e Uhum. começou uma observação. Uhum. Por mais que os estudos hoje de Lombroso, ele tenha, Cesare Lombroso, utilizado, visitado cadeias públicas, ele entendia que não, ele criticava o livre-arbítrio. O criminoso, o delinquente, ele é um ser atávico, ou seja, ele tem uma propensão, um determinismo. Ele herdou características Uhum. hereditárias que provocam, que fazem com que ele seja um criminoso. Então, criou, inclusive, a ideia do criminoso nato. Então, Lombroso, ele via o criminoso dessa forma, esse ser que já vem recebendo uma carga hereditária, a partir daí ele vai e começa a delinquir. E ele vai nas cadeias públicas, ele passa pela fisionomia tentar criar um estereótipo de criminoso. E isso é muito, inclusive, discriminatório e racista, né? Exatamente. Não precisa nem falar. Eu lembro que quando a gente até hoje, quando alguém faz assim algum comentário daqueles do senso comum, as pessoas brincam, poxa, Lombroso aqui, ou estava aplicando a teoria lombrosiana. É triste falar isso, mas tem pessoas que ainda têm essa visão, né? Que a compleição física, pelas fisionomias, características, você pode, Uhum. muitas vezes, determinar quem é criminoso. Mas Lombroso tem o mérito de trazer a fase científica. E o maior expoente e discípulo de Lombroso aqui no Brasil é Raimundo Nina Rodrigues. Isso, Uhum. às vezes, também cai em prova. Ok. Temos Doutor, a também... questão Fala, pode falar, fica à da vontade. fisiologia, da biologia, eu lembro que eu li que um dos, não sei se eu estou correta, doutor me corri se eu não estiver, que uma das características que o Lombroso
considerava era quando a pessoa era um pouco corcunda, curvada. Só que a pessoa era corcunda e curvada por quê? Porque o telhado, o teto da prisão era Era baixo. baixo. E aí a Sim, pessoa ficava curva. E aí essa era uma sim, das características que ele considerava como um ser delinquente, né? sim, sim. E isso é extremamente preconceituoso e que não explica o fenômeno criminal, né? Sim. Então, Raimundo Lima Rodrigues, ele também é um expoente, né, aqui no Brasil, inclusive é considerado o Lombroso dos trópicos. E vamos avançar. Temos também, dentro da escola positivista, Henrico Ferri, que ele já acrescentava, ele rechaçava a escola clássica com seu livre-arbítrio, inclusive denominou a escola clássica até, na verdade, de forma jocosa. Ele além das questões relacionadas às questões, né, é, é, hereditárias que a pessoa herdava, ele também coloca o meio social como uma influência, né, influência no meio na prática delinquente. E temos também Rafael Garofalo, que juntou as ideias de positivismo, então eles vêm em sequência, tá? Então grava isso. Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo, ok? Vê. A partir de então, nós temos, falei da escola clássica e da escola positiva. Estou tentando correr aqui, tá, professora? Qualquer coisa você me Tá para aí. perfeito. Tem a chamada giro sociológico. Aí nós vamos entrar no ponto 3.1 do edital, que são as teorias sociológicas que passam a reivindicar que questões relativas ao meio social interferem no fenômeno criminal. E começa, então, a macrosociologia e a divisão das teorias. Você vai ouvir muito isso. Presta atenção que isso também cai. Tá? Temos as teorias do consenso e teorias do conflito. Consenso e conflito. O que quer dizer isso? As teorias do consenso, elas partem do pressuposto, ainda daquela ideia lá atrás do iluminismo, do contrato social, de que todos os cidadãos têm um objetivo em comum, resolver abrir mão da sua parcela de liberdade para serem governados por um ente fictício, o Estado, abriram mão para quê? Para que seja feita a divisão de funções, que o Estado cuide das coisas, que tenha um complexo de leis para o quê? Para garantir o bem-estar social, que todos possam viver naquela comunidade, tá? A ideia da teoria do consenso. A teoria do conflito, ela vem na esteira, principalmente influenciada por muitas ideias marxistas, de que a, a própria sociedade ela tem há uma força e uma coesão. Ela rechaça essa questão do objetivo comum, do contrato social, e ela traz a questão de que as classes que estão no poder, as pessoas que formulam as leis e que detêm o poder, elas têm o poder de força e coerção e fazem e etiquetam, inclusive, e determinam o que vai ser crime ou não e a forma de contenção, né, de prevenção social. Essa é a visão da teoria do consenso. Ok. Então, teoria do conflito, desculpa. Então, temos as teorias do consenso e do conflito. Aí você vai me perguntar, tá, quais são as teorias do consenso? Escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da associação diferencial e da subcultura delinquente. Perceba aqui que cada uma tem uma característica e vamos começar com a escola de Chicago. Chicago, nos Estados Unidos da América, década de 30, crescimento, inclusive urbano e desordenado das cidades. E a escola de Chicago grava isso. Ela tem como estudo aspectos voltados ao ambiente que, que colaboram, que provocam a prática de delitos. Por isso que Então, com esse também pode ser chamado de teoria ambiental, né, doutor? certo, teoria ecológica e também ganha o nome da teoria da desorganização social, bem lembrado.
Então, a escola de Chicago tem esse viés para tentar explicar o fenômeno criminal. Depois temos a teoria da anomia. O prefixo a é uma negação, nomia, norma, seria ausência de norma, tá? Não no sentido positivado, né? Temos os códigos, as codificações, as leis, mas é no sentido da falta de um mecanismo que esteja regulando uma situação concreta. Então, os grandes expoentes são Emily Durkheim e Robert Merton. Durkheim, ele vê a anomia, essa ausência, não de todos, mas de alguns membros daquela sociedade, ele vê até como positiva. Para quê? Para a reafirmação da norma e para o crescimento da própria sociedade. Já Merton, ele evolui e ele diz o seguinte: aquele ideal do século XX, dos Estados Unidos da América, do que de você conquistar os seus objetivos, você trabalhar, lutar, e através desses meios, né, que eles são disponíveis, você consegue alcançar o sucesso, você consegue ser realizado profissionalmente. Nem todos, numa sociedade plural, uma sociedade até mesmo estando nos Estados Unidos da América, existem ainda desigualdades sociais. Dentro desse contexto, nem todos vão conseguir os meios para poder alcançar os resultados que ela aspira. Soma-se a esse fato uma sociedade capitalista de consumo, até mesmo consumo exagerado. Então, a anomia surge quando aquela pessoa ela não se não se não aceita aqueles meios que ela lhe tem disponível para alcançar esse sucesso. Então, temos esses dois expoentes. Grava lá, anomia, ausência de norma, Emily Durkheim e Robert Merton, ok? Subcultura delinquente, desenvolvida em 1955 com a obra Delinquent Boys, de Albert Cohen. O que acontece aqui? Inclusive, é passível de críticas, né? Essa obra, ela faz um estudo dentro de toda a cultura. Vamos usar, inclusive, o nosso país como exemplo, tá? E aqui estive em alguns estados da federação, já trabalhei na Polícia Civil do Rio de Janeiro, já fui delegado no Acre e agora sou delegado no Paraná. Então, eu vi isso na prática. Dentro do nosso país, nós temos diversas culturas aqui dentro. E Albert Cohen, ele alega que dentro de uma sociedade, quanto maior ela for, elas vão ter várias subculturas. E daí ele tira a subcultura delinquente, verificando adolescentes, jovens, principalmente nos guetos, né, que hoje que a gente chama aqui no Brasil de comunidade ou favela. E ele passa a ver que há uma subcultura que essas pessoas que moram nesses locais acabam aderindo a esse comportamento, apresentando esse comportamento e atuando em gangues. Tá? Esse é o principal ponto na subcultura delinquente. E, para encerrar as do consenso, nós temos a teoria da associação diferencial. Veja, um dos expoentes é Edwin Sutherland. Né? Você quer um exemplo, quer fazer um mnemônico, professora? Tem um ator que já está velhinho, Donald Sutherland. Eu usava esse ator que fez vários filmes para não esquecer de Edwin Sutherland. Então, ele diz, Sutherland, que o comportamento desviado, na verdade, ele pode ser aprendido. E o que vai fazer diferença são o reforço do comportamento não transgressor ou do transgressor que a pessoa tem ao longo da vida. É basicamente isso. Então, o comportamento desviado, assim como o comportamento virtuoso, ele pode ser aprendido. Vai depender de qual estímulo for maior. E ele, inclusive, ele traz os estudos e daí surge os crimes do colarinho branco, né? White collar crimes, que é justamente se você analisar um meio que a pessoa vive contribui decisivamente para que ele pratique crimes. Ora, nem todo mundo que vive numa comunidade carente é criminoso. Então,
Então você não consegue explicar isso. Ele fala, olha, tem pessoas da alta sociedade, pessoas em posições de comando que praticam crimes. Como você consegue explicar isso? Então, ele traz, inclusive, a teoria da associação diferencial. Aí a gente termina as teorias do consenso e vamos partir para a teoria do conflito. As teorias do conflito, como eu falei, baseadas. Obrigado, doutor Pedro. Desculpa estar parando aqui, mas doutor Pedro foi delegado de polícia comigo lá no Acre e hoje é defensor público lá no Amapá. Um abraço aí, Pedrão, e abraço a todos que estão vendo, que eu não pude ver ainda a mensagem aqui. Mas Pedrão, amigo, não podia deixar de registrar. É, vejam, ideias marxistas, tá? E ela tem a primeira teoria, também cai muito em prova, pessoal, pelo amor de Deus, não esquece isso. Labeling Approach, etiquetamento, reação social, interacionista, teoria interacionista ou interacionismo simbólico. E O que quer dizer essa, aqui? esses nomes de teoria eles cobram muito em prova, né? Isso aqui é qual Eles teoria? Aí uma próprios prova cobra um dizem. nome, na outra prova cobra outro nome, né? Cada Isso. Aí tu teoria. chega lá, poxa, o professor falou labeling approach. É, Caramba, eu não vou esquecer. Aí ele fala etiquetamento. Aí o cara, reação social, interacionista, teoria, interacionismo simbólico, Então, grave isso. Veja, no Labeling Approach, ele fala o seguinte, olha, as classes dominantes é que etiquetam, é que designam o que vai ser crime ou não. Inclusive, ela tem a possibilidade de fazer o etiquetamento do que vai ser crime ou não, e normalmente são as classes pobres que são as mais punidas, né, nesse caso. Seus expoentes, Howard Becker e Erving Goffman, são os dois grandes expoentes do etiquetamento. Tá? Então, ele faz essa crítica, ele diz que é a própria classe dominante que etiqueta, e depois que a pessoa ganha aquela etiqueta de criminoso, ela acaba ganhando um estigma e ela acaba sendo e continua sendo discriminada dentro daquela sociedade. Tá bom, pessoal? E para passar a parte aqui do ponto 3 das teorias, nós temos a criminologia crítica. A criminologia crítica, ela, principalmente na década de 70, ela faz uma crítica muito grande, principalmente ao capitalismo, a uma concentração de renda, e ela começa a dizer o seguinte: se eu abolir as desigualdades sociais, eu consigo equacionar o fenômeno delitivo. Então, há essa ponto de partida. Tá? Depois, nós temos, não está no edital, mas eu comento aqui, vai que, né? Pode ser que está dentro. A criminologia crítica tem um viés marxista, né? Sim, também. Tanto o Labeling Approach quanto a criminologia crítica, mas ela avança ainda mais. E a criminologia crítica, por exemplo, tem um livro que é até interessante depois que você passar, se você quiser ler, e teve muita influência aqui no Brasil, Alessandro Barata, né? Sim, Um para italiano. prova. E veja, a criminologia crítica, ela faz justamente essa crítica, né? E veja, ela também é considerada, ela é chamada nova criminologia ou criminologia dialética. Guarde esses nomes, o doutor Márcio aqui está falando aqui, cobram mesmo. Cada nome é importante, ele mistura as características das Essa escolas. dialética foi a primeira até agora que eu não conhecia. Dialética, nova criminologia, criminologia crítica. E perceba, dentro da criminologia crítica, já na década de 80, 90, começaram movimentos, né, criminológicos, por exemplo, feminista, para poder estudar a questão da mulher na figura de vítima como da autora, estudos criminológicos nesse sentido, a criminologia queer, né? Queer, em inglês, significa diferente, estranho, está mais ligada à população LGBTQIAPNA+. Temos também a criminologia verde, voltadas a delitos contra o meio
ambiente. Então, tem criminologia cultural, né? Valorando aspectos da cultura e a contribuição ou não para o fenômeno criminal. Então, são essas considerações. Aí vamos para terminar aqui. O edital fala prevenção. Vamos lá, prevenção da infração penal no Estado Democrático de Direito. Veja, a prevenção à prática criminosa é um dos objetivos do Estado. Lógico que depois há a parte repressiva, vamos trabalhar como colegas, delegados e delegadas de polícia, vamos trabalhar diretamente na persecução penal, na fase pré-processual, na investigação criminal. Então, veja, mas a prevenção da infração penal é um dos objetivos, e ela pode ser primária, secundária e terciária. A primária é voltada a ações de longo prazo para evitar a manifestação de problemas e promover, por exemplo, a distribuição melhor das riquezas, melhoria, saneamento básico, saúde, educação, ações a longo prazo que visam, né, melhorar a qualidade de vida da pessoa para prevenir a prática do crime. Nossa, isso cai muito, né, doutor? Cai, Nossa, cai muito, com cai muito. certeza. Com certeza. E a prevenção primária está voltada a isso. A secundária, ela já se concentra já no sujeito passivo e ativo do crime e questões voltadas a fatores geográficos e circunstanciais. O que quer dizer? Essa modalidade de prevenção, ela já começa a atuar quando já há o fenômeno criminal, zonas quentes, hotspots, quando o crime acontece, a atuação das instâncias de controle formal, temos o controle social informal, que é aquele controle realizado por instituições, família, igreja, clube, um clube social que a pessoa frequente, determinado tipo já falei aqui, igreja, clubes, família, então são a controle social informal. E o controle social formal são aqueles constituídos pelo Estado. Aí nós temos o Ministério Público, a polícia, o Poder Judiciário, agora a Polícia Penal, já na concretização da pena lá, cuidando do delinquente. E a secundária, então, ela começa a atuação do controle social formal na prevenção secundária. E aí já entra os órgãos de controle. Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, depois a Polícia Penal, perfeito? E a prevenção terciária, ela já visa, depois do fato, é, evitar a reincidência delitiva. Aí vai uma das funções, até discussão na criminologia da pena, a questão da ressocialização, a questão de evitar a reincidência criminal. Então, guarda, prevenção primária, secundária e terciária. E para encerrar, que eu já falei demais, são modelos de reação ao delito, é o modelo, tá? Para reagir ao delito e reação dissuasório, que é fazer com que a pessoa desista, dissuadi-la de praticar o crime. Ressocializador atua procurando ressocializar, falei aqui antes, o infrator. E reparador, ele busca, e tem muito a ver com a justiça restaurativa, é conciliar o conflito, reparar o dano, pacificar as relações sociais. Eu acho que aqui, professora, eu consegui rapidamente, tentei ser o mais breve possível, mas eu passei, acho que o basicão, que eu acho que com isso aí você vai se dar bem na prova. Nossa, pelo menos 80% da prova o doutor passou aqui agora. Pois é, são 5 questões, né? Vamos Pois ver é, aí. acertou, Mas é isso. acertou 4 já. Tomara, tomara. Então, gente, doutor, com a excelente explicação dele. Ah, doutor, falar. Teve uma pergunta aqui Tá, antes, acho que o doutor não viu. eu não vi. O controle informal, às vezes, é até mais eficaz, correto, professores? Pode ser Sim. colocado dessa forma, com certeza. Porque quando você, já no controle informal, você consegue ali naquela atuação, promover a conscientização, a dissuasão, evitar que o crime aconteça, você é a melhor controle, seria a fase preliminar e o mais adequado à questão. Sim.
E aí, doutor, para finalizar então, eu queria que o Vamos de doutor falasse ação um penal, se pouco quiser. daquela questão que caiu em Santa Catarina, que o pessoal não sabia o que que era é, Cifra? a cifra cinza, cifra vermelha, a cifra amarela. Certo, certo, certo. Vamos lá, então. A amarela, tá? São aqueles crimes praticados por um funcionário público. A cinza são aquelas que são registradas, mas sem solução do Estado. A dourada são aquelas praticadas por pessoas que pertencem à alta sociedade, né? E veja, inclusive, até uma crítica que poderia enquadrar, que foi o que caiu em Santa Catarina, não foi, doutora? A dourada, não foi? Tem alguns autores que falam que a amarela já abarcaria a dourada. E Caiu outra, amarela. caiu a amarela, não foi? Foi. E a dourada e a cifra negra, inclusive, é um movimento até de mudar, negra ou oculta. São aqueles crimes que não chegam ao conhecimento do Estado. Então, sequer são levadas ao conhecimento para ser apuradas, tá? Seria basicamente essas que são incidência máxima em provas, são essas cifras, né? E a cinza que chega ao Estado, mas o Estado não promove nenhuma ação Sim. em relação ao procedimento investigatório e Hum. processual, né? Sim, sim. E aí vai, e pior que acaba criando um descrédito, né? Sim, doutor. Então, doutor, muito obrigada pela participação. Pode ter certeza que o doutor será convidado outras vezes. E espero também ser convidada quando o doutor precisar de uma professora de direitos Claro, humanos. com certeza, com certeza. Um abraço, doutor Júlio, está aí na live também, obrigado. Não, vou ajudar com certeza e vou chamar sim. Estou aqui, está aqui para trocar informação. O objetivo é ajudar as pessoas que passaram, né? Estão passando o que nós passamos há pouco tempo atrás, né? Isso, exatamente, doutor. Muito obrigada pela presença do doutor, viu? Foi uma honra. O doutor, nós trabalhamos juntos, é meu colega de trabalho, então fico muito feliz de podermos compartilhar os nossos conhecimentos, né? Sim, Para ajudar quem já passou, ou quem está passando pelo que nós já passamos, né? sim. Eu agradeço se puder seguir lá meu canal e perfil tá aí, Felipe Martins DPC, arroba Felipe Martins DPC no Instagram e Felipe Martins 80 lá no YouTube. Tem muita dica lá, acho que vale a pena. Isso mesmo, gente. Ó, o doutor, como vocês viram aí, né? Sabe muito. Então, sigam ele lá e boa prova para vocês. E não se esqueçam que amanhã tem a revisão das novidades legislativas e jurisprudenciais. E eu vou gravar uma aula bônus de direitos humanos para vocês. Tá bom? Amanhã eu vou assistir, hein? Assistam, pessoal, não percam, não percam. E vamos ver se eu vou dar algum brinde amanhã depois da live. Tô aí pensando se eu vou dar algum presentinho, um brinde. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Então tá bom, doutor. Muito obrigada pela presença. E 80% da prova com certeza está aqui na nossa live. Gente, muito obrigada por ter participado com a gente, tá bom? Boa noite e boa prova para todos. A partir de hoje, eu desejo boa prova. Boa Boa noite, prova, doutor. pessoal. Boa noite.